Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Henrique César aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade aí ao nosso curso de História. Dessa vez a gente vai trabalhar aqui um assunto bastante importante, que é exatamente a independência na América, nesse caso, na América Espanhola, tá? Já trabalhamos aí a independência na América do Norte, as antigas colônias inglesas que se tornaram independentes, se transformando nos Estados Unidos da América, e agora vamos trabalhar aqui a independência da América Espanhola. Posteriormente, mais lá na frente, iremos trabalhar a independência do Brasil. Ok? Fique comigo até o final. Garanto que você vai gostar desse vídeo, tá bom? Muito bem. Meus amigos, quais foram os principais fatores que levaram as antigas colônias espanholas na América a concretizarem o seu processo de independência? Ora, nós estamos chegando no século XIX, tá? No finalzinho aí já do século XIX, 18 para o 19, aliás, e nós vamos ter aí uma série de independências acontecendo. Só a título de informação, a independência do Brasil ela acontece na segunda década do século XIX, mais precisamente no dia 7 de setembro de 1822, tá? Porém, antes da independência do Brasil, outras independências aconteceram na região aqui dos nossos vizinhos, na região da antiga América Hispânica. E aí, galera, eu queria colocar aqui como os principais fatores. Primeiro deles, preste atenção comigo. O primeiro fator é exatamente a propagação das ideias iluministas na América. Como assim, Henrique? Explique pra gente. Ora, da mesma forma que o iluminismo, galera, ele foi um conjunto de ideias que serviu, entre outras coisas, para romper com o absolutismo monárquico, no caso na França, romper com o absolutismo inglês ou mercantilismo inglês nas colônias da América do Norte, esse mesmo iluminismo que pregava a igualdade, a fraternidade, a liberdade de expressão, a liberdade de culto, que pregava, por exemplo, a igualdade jurídica entre os homens, que nenhum homem nasce maior do que o outro, todos são iguais perante a lei. Esse iluminismo que prega o fim do pacto colonial, esse iluminismo que prega a divisão dos três poderes, né, baseada em Montesquieu, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Então, o iluminismo é o principal motor que vai guiar essa onda de revoluções, essa onda de independência na América Espanhola. Outros fatores que estão ligados a isso é que na segunda metade do século XVIII, tá? Mais ou menos aí a partir do ano de 1776, com a independência dos Estados Unidos, outras colônias irão se inspirar nesse movimento para tentar se verem livres das suas antigas metrópoles. Ora, se os Estados Unidos conseguiu a sua independência junto à Inglaterra, por que então nós não conseguiremos também? Outra coisa que vai acontecer é exatamente a Revolução Francesa, meus amigos. A Revolução Francesa servindo como espelho para todo o mundo, né? É como o principal acontecimento que vai pôr fim ao absolutismo monárquico na França, tá? E a dominação espanhola na América é traço desse absolutismo monárquico. A maneira como a metrópole hispânica ela controla a sua colônia na América, o famoso pacto colonial, faz parte do absolutismo monárquico. E se os franceses puderam vencer esse absolutismo monárquico, os hispano-americanos, como a gente chama, né, também conseguiriam vencer. Outra coisa, havia interesses nessa independência da América Hispânica por uma grande potência da época. Eu estou falando da Inglaterra. A Inglaterra, a partir de 1750, já está vivendo a sua famosa Revolução Industrial.
industrial. E a Inglaterra precisa, entre outras coisas, de matéria-prima, de mão de obra barata e o principal, mercado para consumir os seus produtos. Ora, se a América Hispânica permanecesse como uma colônia, ela ia ter que cumprir o pacto colonial, fazendo comércio apenas com a Espanha. Se a América Hispânica permanecesse como colônia, o principal conjunto de habitantes dessa sociedade seriam os escravizados. E o escravo ele não consome, porque o escravo ele não recebe salário. Então, a Inglaterra passa a incentivar, passa a apoiar a independência dessas nações na América Espanhola, para que, uma vez se tornando independentes, elas se tornem também consumidoras dos seus produtos industrializados, ok? Outra coisa que está acontecendo também na Europa, a era napoleônica. Meus amigos, Napoleão Bonaparte, ele vai bagunçar toda a Europa. Houve uma decretação aí por parte de Napoleão do chamado bloqueio continental. Em que é que consistia, Henrique, o famoso bloqueio continental? Consistia em proibir as nações europeias de comercializarem com a Inglaterra. Ora, meus amigos, a principal rival econômica de Napoleão Bonaparte era exatamente a Inglaterra. E a Inglaterra estava muito adiante por conta da sua Revolução Industrial. Napoleão Bonaparte até tentou uma primeira batalha, na famosa Batalha de Trafalgar, quando ele perde, porque naquele momento a marinha de guerra inglesa ela já é uma potência mundial. Então o que é que Napoleão pensou? Bem, por terra eu não tenho como conseguir vencer a Inglaterra, até porque a Inglaterra é quase que uma ilha, não dá para mim chegar lá. Por mar não dá para vencer a Inglaterra, o exemplo disso é a Batalha de Trafalgar. Então a única maneira que tem é eu estrangular economicamente a Inglaterra. Como é que eu faço isso? Proibindo que as nações europeias comercializem, comprem produtos ingleses. Não comprando produtos da Inglaterra, a Inglaterra entraria em crise e Napoleão conseguiria dominar toda a Europa. E aí você me diz assim, Henrique, e se por acaso algum país desobedecesse o decreto de Napoleão do bloqueio continental? O que é que poderia acontecer? O que é que poderia acontecer? Não, o que é que aconteceu, tá? Nós tivemos aí duas nações, Portugal e Espanha, numa situação extremamente complicada. Ora, ao mesmo tempo que Portugal e Espanha temiam desobedecer Napoleão e sofrer as consequências disso, ao mesmo tempo eles não poderiam deixar de comercializar com a Inglaterra, seja porque Portugal e Espanha tinham grandes dívidas com a Inglaterra, seja porque a Inglaterra era a principal fornecedora de produtos para esses reis, de modo que eles ficaram aí numa situação extremamente complicada. A primeira nação a desobedecer, no caso a Espanha, vai sofrer a sua invasão. As tropas napoleônicas vão invadir a Espanha, vão depor o rei que está no poder, Filipe VII, e Napoleão Bonaparte vai colocar no poder o seu próprio irmão. Nesse momento, a elite crioula da América Hispânica vai perceber, opa, a metrópole está enfraquecida. Esse é o momento de nós nos tornarmos independentes da Espanha. A outra nação é exatamente Portugal. Portugal irá também sofrer a invasão das tropas napoleônicas, com uma condição. Quando Napoleão está à beira de entrar em Portugal e invadir, a corte portuguesa decide fugir para o Brasil no ano de 1808 e transfere toda a corte para o Brasil. Aí acontece aqui uma verdadeira convulsão na coroa ibérica, tá? Nesse momento, como eu falei para vocês, a elite crioula, que a gente vai já saber quem é, vai tomar a decisão de se tornar independente das suas antigas metrópoles, no caso, a Espanha. Beleza? Os ideais de liberdade e de independência, eles eram compartilhados, eles eram defendidos pela grande maioria da população das colônias. E também era defendido pelo povo e pela elite. O grande problema, galera, é que os interesses do povo não é o mesmo interesse da elite. E aí eu pergunto a vocês,
qual desses dois interesses, os interesses do povo, os interesses da elite, será o vitorioso? Para você saber, continua com a gente aqui até o final da aula, beleza? Como é que funcionava, meus amigos, a administração da América espanhola? Como é que a Espanha controlava esse território da América Espanhola? Não custa nada lembrar, tá? Os espanhóis chegam aqui ao continente americano desde o ano de 1492, quando Cristóvão Colombo chega ali a mais ou menos à ilha de San Salvador, na América Central, e a partir daí começa um processo de dominação, de colonização da Espanha na América. A Espanha controlava essa América através do que eles chamavam de vice-reinados ou capitanias gerais. De modo que você tinha o vice-reino do Peru, o vice-reino da Prata, que englobava ali os atuais territórios da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Você tinha a Capitania Geral do Chile. Você tinha, por exemplo, o vice-reino de Nova Granada, onde fica mais ou menos hoje o atual território da Bolívia, do Equador. Você tinha a Capitania Geral da Venezuela. Você tinha também a Capitania Geral da Guatemala e por aí vai. Tá? E era dessa forma que a Espanha controlava a América. O interesse da Espanha na América aqui era principalmente explorar as minas de prata no Peru, tá? E também fazer o comércio do tráfico internacional de escravos e obter as riquezas naturais desse território. De modo, meus amigos, que a sociedade colonial na América Hispânica ela vai se desenvolver da seguinte forma. Antes de dizer quem é quem, observe aqui esse gráfico que mostra a divisão da sociedade colonial. 1% apenas de pessoas compunham o ápice, o topo da pirâmide social. Essas pessoas, eles eram os chamados chapetones e pessoas que faziam parte do clero católico. 13,5% da população eram representados aí pelos crioulos, que a gente vai já falar quem eles são. E 58% das pessoas eram formadas por índios e negros. Henrique, e o restante? O restante era formado por homens livres, chamados de mestiços, que a gente vai ver agora. Ora, no topo da pirâmide, você tem aí os chamados chapetones. Henrique, quem são esses caras? Por que é que eles são tão importantes a ponto de terem tanto poder e tanta riqueza? Amigos, os chapetones, eles são descendentes dos primeiros europeus que vieram para a América Hispânica, tá? Eles são os descendentes diretos dos descobridores, entre aspas. Além disso, nos chapetones você tem pessoas que fazem parte do clero católicos, padre, bispos, tá? E você tem também altos funcionários do governo espanhol. Abaixo dos chapetones, você tem uma elite agrária rica que tem bastante dinheiro, mas não tem poder político, não tem condições de ocupar cargos de comando. Essa elite que eu me refiro é exatamente os crioulos, tá? Eram os brancos que nasceram na América. A maioria dos crioulos, eles eram frutos do relacionamento entre os espanhóis que vieram para cá, com índios, com negros, por exemplo, e eles nasceram aqui na América. Eles não tinham sangue real, tá? Vindo diretamente do reino. Eles eram meio que misturados. Então o que é que acontece? Eles acumulam fortuna, porque são privilegiados, são filhos de grandes pessoas ricas, porém eles não exercem poder de comando. O máximo que eles conseguem é que são cargos de vereadores nas chamadas câmaras municipais, que a gente vai chamar aqui de ajuntamentos na América Hispânica. Abaixo dos crioulos vem aquela fatia da população que está faltando aqui, tá? Que são exatamente os mestiços. Em geral, são homens brancos e índios que, embora fosse um grupo bastante numeroso, eles não possuíam direitos políticos, tá? Atuando apenas como capatazes, feitores e ajudantes dos grandes latifundiários. Então, recapitulando, chapetones têm poder político e econômico. Crioulos têm poder apenas
econômico. Mestiços são apenas homens livres que não têm poder político e nem poder econômico. Abaixo dos mestiços, você tem índios que estavam na base da sociedade. Tá? No primeiro momento em que os espanhóis chegam à América Hispânica, eles irão tentar aproveitar ao máximo essa mão de obra indígena, inclusive para trabalhos forçados. É só você lembrar da chamada mita e encomienda, quando, por exemplo, índios eram sorteados para trabalhar durante dias de maneira gratuita para os espanhóis, e em troca, muitas vezes, desse trabalho, eles recebiam apenas, meus amigos, por exemplo, uma educação católica cristã. Quando não, quando muito, eles recebiam um pouco de aguardente, alguns trocados em forma de prata, e coisas que não davam sequer para esses indígenas sobreviverem. Viviam em condições extremamente degradantes. Não tinham direitos políticos, não tinham direitos sociais, não tinham participação nenhuma na questão da organização social. Muito pelo contrário. Toda a violência do colonizador espanhol será derramada sobre esse índio, tanto no trabalho escravo, quanto a violência, por exemplo, espiritual. Quando, por exemplo, os espanhóis vão impor o catolicismo a esses índios, impedindo, por exemplo, que eles cultuem os seus deuses politeístas, uma violência ética, moral, e, por exemplo, fazendo com que os índios abram mão do seu nome de batismo para ter um nome de batismo cristão, com o nome de Tiago, Pedro, João, abrindo mão, por exemplo, da sua organização social para se basear, para se adequar ao sistema dos espanhóis, tá? E por fim você tem os negros que muitas das vezes vinham principalmente da região da África, através do chamado tráfico negreiro, beleza? E assim você tem aí essa sociedade colonial. Mas a grande questão, meus amigos, é que com os acontecimentos que estão ocorrendo na Europa, que a gente falou aqui no início, tá? Iluminismo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Revolução Industrial Inglesa, a questão da Era Napoleônica, acontecerá aqui o momento exato para ocorrer a independência da América Hispânica. Para os crioulos e para os chapetones, a independência ela representava duas coisas. Primeiro, a liberdade política. A América, as colônias americanas, né, não estariam mais subordinadas à Espanha. Representava também uma liberdade econômica. O pacto colonial seria rompido, seria colocado ao fim. Tá? Isso daria para essas colônias a possibilidade de conquistar, entre outras coisas, a autonomia, já que a Espanha não iria mais controlar essas colônias. Além disso, as elites americanas poderiam escolher os seus parceiros comerciais, já que o pacto colonial impedia que isso acontecesse, e poderiam atuar de maneira livre no mercado internacional. Para indígenas, para o povo em geral, mestiços, a liberdade não significava a independência simplesmente da metrópole espanhola, mas significava o fim de todos os tributos, de todos os impostos que eles eram obrigados a pagar para a Espanha. Representava a promessa de melhores condições de vida, de sair de uma posição de servidão, de escravidão e ganhar uma posição de igualdade jurídica como todo e qualquer cidadão do reino. Tá? Então são interesses que estão em conflito. O interesse da elite crioula e da elite chapetone e os interesses do povo. Beleza? Como é que vai acontecer, Henrique, esse movimento de independência da América Hispânica? O primeiro movimento, o que vai servir de influência para os demais, é a Revolta Popular de Tupac Amaru II. Revolta essa que aconteceu entre os anos de 1780 e 1781. A localização dessa revolta, Henrique, ela ocorre no chamado Vice-Reino do Peru. Esse Tupac Amaru, ele é um cara que pertencia à elite crioula, tá? Tinha uma condição financeira bastante razoável, mas o que é que vai acontecer? Ele vai entrar em contato
com as ideias iluministas na Europa, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, e passará a exigir a adoção dessas ideias aqui no vice-reino do Peru. Uma das coisas que ele lutava contra era, por exemplo, pelo fim da mita e da encomienda, pelo fim de impostos abusivos que só faziam mal às comunidades indígenas. As comunidades indígenas estavam completamente destroçadas. Queria, por exemplo, o fim da escravidão, tá? E Tupac Amaru terá, por exemplo, o apoio de grande parte da população, mestiços, homens brancos, livres, despossuídos, que viam nessa revolta a possibilidade de uma mudança de vida. Meus amigos, a metrópole espanhola irá atuar de maneira extremamente forte sobre a sua colônia. Irá entrar numa batalha sangrenta. Tupac Amaru será preso, tá? E como você vê aqui nessa gravura, nessa partezinha aqui, ele, além de sofrer a repressão por parte do governo, ele terá uma morte que deveria servir como exemplo para os outros não tentarem fazer o mesmo, que seria exatamente uma morte por esquartejamento. Isso acontecia quando, por exemplo, você amarrava os 4 membros, mão direita, mão esquerda, perna direita, perna esquerda, a cavalos, e você dava o sinal para que esses cavalos, ao correrem em posições antagônicas, eles simplesmente despedaçavam a pessoa. Mas a semente da independência já estava plantada, tá? A partir desse momento acontecerá várias guerras de independência de norte a sul desse continente americano. Por exemplo, na América do Sul você tem os 2 principais líderes nessas guerras de independência. De um lado, na Argentina você tem San Martín, do outro lado você tem Simón Bolívar. Ora, é em homenagem a esses grandes líderes que ficaram conhecidos como homenagem a uma grande competição esportiva que nós temos aqui, chamada Libertadores da América. San Martín é um general argentino, ele vai ser extremamente decisivo para as conquistas do Peru, da Bolívia, em direção ao centro. Portanto, o movimento de San Martín, ele é do sul para o norte. E do outro lado você tem Simón Bolívar, um político militar venezuelano, né, que foi de fundamental importância nos movimentos de independência da Colômbia, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, do Panamá. No caso aqui, Simón Bolívar, ele vem do norte em direção ao sul, forças recebendo apoio e expulsando tropas espanholas, tropas francesas dessa região. Meus amigos, você percebe por esse mapa que vai surgir uma série de países, tá? Simón Bolívar e San Martín, eles têm uma diferença naquilo que eles defendem, tá? Questãozinha de prova é importante. San Martín defende uma monarquia, tá? Uma monarquia que deveria ter um rei, tá? Esse rei poderia ser, inclusive, um rei de uma antiga nobreza espanhola, tá? Seria uma monarquia no objetivo de uma monarquia não absolutista, mas uma monarquia de tipo parlamentar. Simón Bolívar já não concorda com essa questão. Simón Bolívar defende a ideia republicana e será exatamente a ideia de Simón Bolívar que irá prevalecer. O exemplo disso é que, ao olhar para o mapa, você vê aqui, por exemplo, a República Argentina, o Chile, o Uruguai, a Bolívia, o Equador, uma série de países que irão se transformar em república. Eu acredito que nesse momento o nosso querido aluno ele deve estar olhando para o mapa e ver que o Brasil, em 1822, ele permanece intacto. Ele permanece intacto, meus amigos, porque o Brasil ele é o único país da América do Sul aqui a adotar o sistema de monarquia. Todos os outros, como você está vendo aqui, adotaram o sistema republicano. Fica aí a dica extremamente importante, beleza? Continuando. A partir do ano de 1810, acontecerá o movimento de independência do México. Ora, meus amigos, o México aqui e o Haiti, eles compõem 2 exceções nesse movimento de guerra de independência. Primeiro, pela questão do caráter
popular, pelo menos inicialmente no México. O padre Miguel Hidalgo e José Maria Morelos irão os seus primeiros condutores da revolta que irá culminar com a independência do México. E havia muito claramente, no ideal do padre Miguel Hidalgo e de José Maria Morelos, um ideal de que atendesse às questões sociais. Era uma espécie de independência e liberdade, ao mesmo tempo que atendia os anseios, por exemplo, de indígenas, de ex-escravos, de homens livres, mas despossuídos. Era um movimento de independência ligado às questões sociais. Meus amigos, Padre Miguel Hidalgo e José Morelos serão trucidados pelas forças da Espanha e também pelas forças francesas, tá? E essa continuidade da independência mexicana, ela irá ser feita pela elite crioula, que aí já irá mudar um pouco o rumo da independência do México. A partir de 1821, a elite crioula declara a independência do México, porém com um senso de liberdade, não que atenda às questões sociais, mas uma liberdade que atende aos interesses da camada dominante, beleza? Na América Central, a partir de 1821 a 1823, a região do México, antiga região aí dos astecas, tá? Irá ser anexada. Em 1823, haverá um rompimento dessa região e ela se transformará em Províncias Unidas da América Central. Meus amigos, a partir desse momento, haverá uma pressão internacional para que essas Províncias Unidas elas se fragmentem em várias repúblicas. Uma pressão inglesa, nós já falamos, para que essas antigas colônias se tornem mercado consumidor da Inglaterra, e por parte dos Estados Unidos havia aqui o que nós chamamos de doutrina Monroe. A partir da segunda década do século XIX, e a partir da década de 1820, haverá aí a decretação da chamada doutrina Monroe, que dizia o quê? América para os americanos. Os Estados Unidos estão disputando com a Inglaterra a área de influência na América Central e do Sul, tá? Portanto, a partir de 1838, haverá uma intensa fragmentação, surgindo várias repúblicas. Cuba e Porto terão a sua independência conquistada somente no final do século XIX e estarão subordinados aos Estados Unidos. Mas aí é outro assunto que eu vou falar em outra oportunidade, beleza? Continuando aqui a nossa aula, meus amigos. A independência do Haiti, a partir de 1804, a independência do Haiti, pessoal, ela marca a primeira república negra no mundo. É a primeira república, o primeiro país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. A independência do Haiti vai servir, inclusive, de movimentos negros no Brasil. Tá? A partir de 1789, a Ilha de São Domingos, tá? Ela é a região mais rica das colônias francesas. Por exemplo, a região do Haiti, ela produz em torno de 40% de todo o açúcar que é comercializado no mundo. No entanto, o monopólio do comércio ele fica restrito aos franceses. Os haitianos eles não têm condições de ter acesso aos benefícios desse comércio. Outra coisa interessante é que a grande maioria da população haitiana é formada por escravos. Os escravos representam 500 mil de pessoas e eram extremamente maltratados, com castigos físicos, humilhações diárias, falta de comida, de alimentos, falta de vestimentas, de moradia, expostos a todo tipo de doenças infecto-contagiosas, tá? E será exatamente nesse contexto, tá, que haverá essa revolta. Por exemplo, meus amigos, os haitianos, tendo contato com os princípios da Revolução Francesa, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defende que todo homem ele tem que ser livre, que defende que todo homem tem o direito de seguir o seu próprio caminho. Ora, sem ser considerado a questão da cor da pele. Os haitianos irão se basear nesse princípio de igualdade jurídica, de fim de escravidão, tá? Para fazer a sua revolta. É lógico que naquele momento, pessoal,
a França, liderada por Napoleão Bonaparte, não vai aceitar essa independência do Haiti, porque a liberdade e o fim da escravidão deveria ser apenas na França. Nas colônias, continuava a escravidão. Tá? E aqui no Haiti terá a liderança de dois caras. Primeiro, François Toussaint Breda, tá? E no segundo momento, Jean-Jacques Dessalines. Ora, esse primeiro, François Toussaint, ele é um líder militar que vai iniciar essa revolução. É neto de um chefe africano e irá entrar em grande confronto contra as tropas francesas. Toussaint, juntamente com vários escravos que se transformaram em soldados extremamente disciplinados, apoiados por tropas da Espanha e inclusive da Inglaterra, irão entrar num conflito sangrento contra a França. Tá? Ele, François Toussaint, será capturado, será morto, mas o seu sucessor, Jean-Jacques Dessalines, irá dar continuidade à Revolução. A partir de janeiro de 1804, a ilha de São Domingos é declarada uma república independente e passa a adotar o nome indígena de Haiti. Ora, essa revolução foi a primeira revolução de escravos bem-sucedidas de todo o mundo. Quando você escuta, por exemplo, a expressão haitiamento ou haitiação, é por conta de que uma revolta negra aconteceu no Haiti, colocando por terra o domínio da metrópole francesa. Quais foram, então, as consequências dessa guerra, tanto para o Haiti, tá, quanto para os seus habitantes? Um colapso da agricultura. Afinal de contas, o território ficou completamente devastado. Ora, como o fim da escravidão foi declarado a partir de 1825, o governo haitiano ele é obrigado aí a pagar, a reparar os antigos donos de escravos. E o Haiti herda uma dívida de 150 milhões de francos em troca do reconhecimento por parte dos franceses, o que ocorre a partir de 1834. Mas fica aí registrado como uma grande revolução liderada pelos escravos de caráter completamente popular a ser bem sucedida na história. Algumas curiosidades, meus amigos. Dos 40 mil soldados franceses que vieram para a América Central, para o Haiti, apenas 8 mil voltaram para casa. Por aí você tira o tamanho do conflito que foi a independência do Haiti. Os Estados Unidos, a partir desse momento, passam a boicotar o açúcar haitiano. Lembra que o açúcar que o Haiti produzia, grande parte do açúcar do mundo, durante várias décadas, e só vai reconhecer a independência do Haiti na segunda metade do século XIX. Nos tempos da escravidão, outra curiosidade, os escravos não podiam usar camisas, tá, que lhe cobrissem o peito, mercados como escravos. Atualmente, tá, é praticamente impossível você encontrar um haitiano sem camisa nas ruas do país. Usar camisa hoje é muito mais do que um ato de ter condição de comprar um vestimento. É um ato que simboliza a redenção sobre a antiga escravidão espanhola. Tá? Uma coisa interessante é que a maioria das ex-colônias espanholas, tá, na América, elas irão conquistar a independência da Espanha, mas elas se tornaram extremamente dependentes dos Estados Unidos, através da doutrina Monroe, e extremamente dependentes da Inglaterra como consumidores dos seus produtos industrializados. Meus amigos, essa foi a nossa aula. Eu fico por aqui, deixo para vocês um forte abraço e até a próxima. Valeu!